Olá, tudo bem, fera? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples para que você não tenha sua mente aí bagunçada, né? Eu estou trazendo para você hoje aqui um formato diferente. Eu gravei esse vídeo e agora eu estou narrando esse vídeo, entrando em um clima de Copa do Mundo, a lá Galvão Bueno, sei lá quem que é que você queira eleger aí como locutor. Eu vou narrar aqui o trade para apresentar para você de uma forma bem interessante o indicador F34. E isso vai fazer aí com que eu possa te mostrar uma oportunidade de entender a direção do mercado. Essa é uma situação bastante interessante, porque muitas vezes a gente se perde, né? Muitas vezes a gente tenta entender o que o preço vai fazer e se perde na direção ou na tendência do gráfico, do preço, né? E ao longo de 5 anos você já deve estar cansado de saber, se você já me segue aí. Se não me segue, já se inscreva no canal. Você deve estar cansado de saber que eu fiquei 5 anos perdendo dinheiro, né? E dentro desses 5 anos eu perdi não só dinheiro, bastante dinheiro, mas eu perdi tempo também, insistindo em um monte de coisa, na busca do santo graal, do indicador perfeito, daquilo que ia mudar a minha vida, da grande tacada e por aí vai. E isso, na verdade, me custou bastante, mas também me trouxe aí um conhecimento profundo de vários indicadores, de várias situações de mercado. Afinal, desde 2014 eu opero day trade no mercado e faço os outros trades também, mas principalmente day trade nos primeiros 5 anos, e isso me deu uma bagagem grande, extensa, de várias situações, sazonalidades e muito mais. É fato que eu aprendi. Eu virei o jogo de perdedor para ganhador porque eu aprendi. Mas eu não aprendi somente a operar, principalmente eu aprendi a me conhecer. Porque hoje a gente busca, naquela época nem tanto, mas hoje a educação, não só de trade, qualquer tipo de educação, está muito barato, né? A gente tem aí uma visão de qualquer assunto na sua infinitude, né? Qualquer assunto ele é esgotado, mais que esgotado no YouTube, na internet, de uma maneira geral. E isso faz com que a gente tenha aí gratuitamente, né? Nunca se teve tão barato a educação, né? Gratuitamente qualquer assunto, qualquer aprendizado aí hoje, a educação realmente está de graça aí, à vontade até. Tem que tomar até cuidado para não ser mal educado aí, porque tem algumas pessoas falando coisas erradas em todos os assuntos, tá? Não é só de trade, não. Aí as pessoas começam a entrar nesse mercado para falar qualquer baboseira para poder ganhar, como é que fala? Rentabilidade aí do canal do YouTube, essas coisas aí. Então, o que a gente tem que prestar muita atenção? Que existe sim um conhecimento farto, um conhecimento aí bastante avantajado em relação ao passado. Graças a Deus a gente tem acesso a isso, muitas das vezes de forma muito barata, ou se não, quiçá, de graça. Mas a maior dificuldade não é em si aprender. Aliás, nunca foi, né? Aprender, mesmo quando você pagava, não era difícil aprender. Um pouco de esforço e dedicação, a gente aprende as coisas. A maior dificuldade sempre foi, e acredito que sempre será, colocar em prática aquilo que a gente aprende. A gente aprende uma coisa, entendeu? Muito bem, igual na sala de aula, a gente entende o que o professor acabou de falar. E aí, se a gente não estudar exaustivamente, no dia da prova, a gente é capaz de nem lembrar o que ele falou na sala de aula. Mas como? Se no dia da aula lá, na sala de aula, eu entendi tudinho o que ele falou? Pois é, porque faltou praticar. E a gente tem uma grande dificuldade de colocar o nosso aprendizado em prática. É por isso que eu tenho a mentoria Trader Fera, porque eu pego na sua mão e vamos junto colocar em prática, tirando todas as arestas, todas as sobras que às vezes vai acontecendo no momento em que a gente está colocando em prática. Essa é a minha motivação, é te ajudar a caminhar de um ponto A para um ponto B de uma forma mais linear, mais reta, sem perder o tempo que eu perdi, sem perder o dinheiro que eu perdi, sem perder a saúde que eu perdi, enfim, indo mais rápido, né? Essa é a ideia aí. Porém, a base da minha mentoria, é o meu método, né? A base da minha mentoria é o método que eu desenvolvi. O método consiste em várias regras, várias atitudes a serem tomadas e não tomadas. A atitude de não tomar uma atitude também é uma atitude. Então é isso. Eu desenvolvi um método. E esse método está baseado, sedimentado
indicador F34. Por isso o método leva o nome de F34, porque tem esse indicador que você está vendo aí na tela, que é o indicador F34. E é dele que eu quero falar, né? Ufa, falei até chegar aqui agora para poder falar dele. Nele a gente visualiza aí que ele tem uma situação aí de coloração, né? A gente tem a coloração verde, então eu tenho que procurar por compras. Ele tem a coloração vermelha, eu tenho que procurar por vendas. Essa é a situação que eu tenho e essa é a situação que eu quero que você repare. Aliás, repare em vários vídeos que eu tenho aí no canal. Uma das playlists chama Diário de Trade, tem uma sequência de 4 meses mostrando a performance do preço em relação ao indicador F34. Ele está verde, você olha que ele dá compra. Ele está vermelho, você olha que ele dá venda. Isso daí tem ininterruptamente vários dias, quase 4 meses direto mostrando isso, tá? Então está mais que provada a performance dele, sem dizer que eu também acompanho o indicador há quase 10 anos. E essa é uma situação que eu tenho que mostrar para você. Observe aí a dinâmica do preço. Enquanto eu estou falando, ele está subindo. Eu estou narrando isso depois, não é no momento que eu estou fazendo trade, então pode haver um desencontro aí do que eu estou falando com o que está acontecendo na tela. É muito importante que você perceba o que essa região aí, que eu chamo de zona bipolar acesa vermelha, ela me deu várias entradas na venda. E agora, quando ele virou agora de verde, eu já tinha feito as minhas entradas, os meus trades pela manhã, agora ele virou verde. Eu falei, não, eu vou fazer esse trade e vou gravar e mostrar. E aí ele virou verde e olha lá, tô comprado, fiz alguns scalpzinhos já, meu preço está melhor e tô aí esperando ele lá em cima, que é uma região que eu acredito ser a região de resistência dele, né, lá no topo anterior, no topo deixado anterior. Aliás, a propósito, vale a pena olhar o topo anterior ali, ó, quase no meio da tela. Tem uns candles verdes acima da zona bipolar acesa de vermelho. E isso daí foi a minha primeira venda, que ele abriu acima da zona bipolar, mas a zona bipolar estava colorida de vermelho. Isso é muito importante que você preste atenção quando você vai operar com esse indicador. E como é que faz para operar com esse indicador? Muito simples, eu entrego ele na mentoria Trader Fera. Ele é entregue lá para os mentorados, tá bom? Perceba que aí, ó, o preço daqui, ó, mais para frente, ele vai voltar e eu vou fazer mais um scalpzinho, melhorando ainda meu ganho e tudo mais. Mas por que eu faço esse scalp? Porque ele está numa tendência de alta. Embaixo eu tenho a zona bipolar, acesa verde, e tudo me diz que eu tenho que fazer compras, principalmente quando está dentro da zona bipolar. Quando está longe, eu faço scalperzinho mesmo, bem rapidinho, para não ficar com a bunda exposta, né? Então a gente faz esses movimentos rápidos de scalps no decorrer da operação, vai melhorando o preço médio e assim vai seguindo. Assim a gente vai acompanhando os movimentos da teoria de Dow. O que eu quero chamar a atenção muito fortemente são as cores que acontecem dentro da zona bipolar. Perceba que está verde. Quando está verde, eu tenho que ficar sem ansiedade. Eu não preciso ter ansiedade. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter insegurança. Sabe aqueles momentos que você está totalmente inseguro, se entra, se sai, meu Deus, eu estou dentro, como é que eu faço? Quem está dentro quer sair, quem tá fora quer entrar, é uma ansiedade louca, uma insegurança danada, um medo sem fim. E aqui não, eu tenho uma visão de que, olha lá, já estou com 2, escalpelando, ó. Olha lá, pronto. Já foi rapidinho, acabou, não tem medo, não tem nada, fiz o scalp a favor da tendência e vou seguindo com vou ali, vou melhorando o meu preço médio, subindo meu stop, vou protegendo a operação, tá tudo certo. Então, a ansiedade, o medo, a insegurança, a aflição, você ficar aflito, sabe? Não, você tem que ficar calmo, opera um pouquinho, contrato, vai calminho, todo dia lá você faz 300, 250, 400 reais, depende do dia, 100. Então, essa é a visão. Não quero ganhar 10 mil num trade, 50 mil num trade. Isso daí é muito lá na frente, é depois que você fizer a sua mudança interior. Quando a gente faz, ó, vou fazer mais um scalpzinho aí, tá vendo? Ó, já tá pronto ali mais um scalp. Se ele descer ali, próximo à região ali da linha d'água, ele já vai pegar mais um scalp. Então, é isso que eu quero ver. Eu sempre vou fazendo scalpzinhos a favor da tendência e segurando o mínimo de contrato que eu puder para ir alavancando cada vez mais a minha possibilidade, não alavancando o meu risco, alavancando a possibilidade de seguir a favor da tendência. Essa é a visão que o indicador F34 me dá. Quando ele está aceso verde, eu posso fazer operações na compra. Se eu estou longe da zona bipolar, eu faço scalpzinhos. Agora, se eu vou ali dentro da região da zona bipolar, eu compro.
e compro e tento segurar ao máximo para que ele possa atravessar e seguir na direção da tendência. Se ele atravessar para baixo, contra a minha posição, stop bem curtinho, bem pequenininho, tá tudo certo e a gente muda o lado, tá bom? Essa é a visão que o indicador me confere todos os dias, e é assim que eu opero todos os dias. E eu opero não só no day trade, mas também no position trade, no swing trade, seguindo o mesmo racional. É a mesma forma, é igualzinho para qualquer time frame. Então essa é a visão que eu quero trazer para você. Onde está essa possibilidade de estar entregue aí para você, esse indicador F34? Lá na mentoria Trader Fera. Então quer saber mais? Vai lá no Telegram, me segue no Instagram também, estou sempre falando de como você pode acessar a mentoria. Mentoria com poucas vagas, porque eu me dedico bastante mesmo para entregar os caminhos que eu já trilhei. Agora, conhecimento tem de monte aí no mercado. Conhecimento é uma das coisas mais baratas que existem no mercado, seja de qualquer assunto, né? O problema realmente está em colocar em prática esse conhecimento, colocar no seu dia a dia, aplicar todo dia, porque a gente tem muitas emoções, né? Essas emoções interferem nas nossas decisões, e é isso que acontece quando você tem um alinhamento, tem uma sequência lógica de prática daquilo que você aprendeu. É o sucesso, você vai sempre fazer aquilo certinho todo dia e o que acontece é um resultado positivo no final do longo prazo, que é o que acontece em bolsa de valores, sempre pensando a longo prazo. Agora, se você pensa em curto prazo, aí eu sinto muito que você está jogando, né? Você está vindo aqui para fazer uma apostinha e ir embora, e isso daí pode não dar coisa boa, tá bom? É importante que você procure sempre o conhecimento, zela pelo seu conhecimento, praticando ele e se desenvolvendo cada vez mais em cima de um único indicador, seja ele qual for, pode ser o F34, mas pode ser a média de 20, a média de 9, o Tilson, T19, o que você quiser. Você tem que entender que você precisa praticar aquilo. Praticar tem que ter consistência na prática. Você tem que ter algum comportamento que te leva a fazer sempre a mesma coisa. Operar é chato, operar não é uma coisa, sabe, que te gera um sabor agradável. Gera um sabor agradável no final do mês, quando você vê o saldo positivo lá. Mas ficar ali esperando o momento certo, seguindo as regras, tomando as atitudes na hora correta, é muito chato. E isso daí é o que muitas vezes faz a gente tomar atitudes, comportamentos totalmente avesso à situação real do que a gente tem que tomar. Veja que eu vou apertar o meu stop aí, porque ele está chegando numa região de forte resistência e no final do dia, realmente o preço, final do dia não, a partir daí mesmo, ele voltou daí e virou até o indicador F34 lá para baixo de vermelho novamente, voltando a trabalhar na queda. Então aqui foi realmente uma região de resistência bem respeitada e que eu tive a felicidade de fazer mais um trade no dia ganhador e conseguir também ligar a câmera para gravar para você, explicando que quando o indicador vira verde, pense em compra, quando o indicador F34 está vermelho, pense em venda. Grande abraço, fica com Deus.